Fala pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 23 de março, e como toda segunda-feira às 8h20 da manhã eu tenho uma live de perguntas e respostas onde eu abordo alguns temas específicos, e a partir dessa segunda, a partir de hoje, começou oficialmente uma série de respostas com relação à pergunta dos alunos no meu curso online, tá? E hoje eu trouxe um questionamento bem interessante que tem a ver com relação a alguns pontos que eu abordo no curso, que nesse caso é com relação às demonstrações gerenciais e demonstrações contábeis, né? Um dos alunos, de maneira bastante correta, pontuou que uma das principais diferenças entre contábil e gerencial, por vezes, acaba sendo o imposto que não está sendo pago por qualquer que seja o motivo. Então, existem muitos empresários que decidem não pagar determinados impostos através de uma movimentação, através de alguma ação que eles tomam para evitar pagar ali uma parcela do imposto. No caso, o aluno coloca como exemplo a informalidade de receita fria, ou seja, aquela receita em que não se emite nota dela, então não incide imposto. Então, no contábil aqui não aparece aquela receita, porque se você não emite imposto, aquele valor não está sendo considerado para fins formais, só que no teu gerencial aquele recurso realmente veio para a empresa, foi uma venda e posteriormente foi uma entrada de caixa, e aqui no contábil não aparece nada, né? Então, ele comenta, fala, Ricardo, como lidar com a gestão, como lidar com as pessoas à frente da empresa em situações como essa, e como fazer em casos em que você tem terceiros olhando para a empresa, né? Então, muitas vezes investidores estão olhando o que fazer, o que comentar, quais ações tomar, né? E eu achei bem interessante porque esse tema é um tema que de vez em quando aparece na Dorset, e eu com a minha equipe a gente sempre quebra a cabeça de como lidar da melhor forma possível, sendo ao mesmo tempo objetivo, ético, e não deixando de olhar o lado do empresário, que muitas vezes está angustiado com alguma questão. E o que a gente normalmente faz é o seguinte: eu vou dar um outro exemplo, que não é o exemplo de deixar de emitir nota para determinada receita. Eu vou trazer um exemplo diferente, que é um exemplo que eu vejo bastante, que são os empresários que deixam de migrar para um lucro presumido ou para um lucro real, porque eles ficam presos no modelo do Simples Nacional. Então a empresa tem ali, ela cria uma empresa no Simples Nacional, dá certo, aí vai abrindo novas unidades de Simples Nacional para não ter que mudar de Simples Nacional para lucro real ou lucro presumido. Então ela fala, vou ficar aqui porque aqui eu pago menos impostos. Então essa é a cabeça normalmente do empresário que não quer migrar para outro modelo, regime tributário, só que para fazer isso ele tem que abrir empresas em nome de outras pessoas, e isso se pego pode ter uma consequência razoável aí do ponto de vista de multa, juros. Então vai ter uma autuação se o empresário é pego fazendo isso, né? Então o que normalmente a gente faz, e aí respondendo a pergunta do aluno, é mais ou menos o seguinte: a gente normalmente tem um modelo de ser absolutamente sincero com o aluno, com o empresário com relação ao risco que ele está correndo, né? Então, falar para o empresário, falar, olha, você ficar aqui abrindo vários CNPJ, você está correndo um risco, você pode ser autuado, você pode pagar multa, juros, você pode ter um impacto financeiro disso, e muitas vezes você não sabe que impacto você teria real de ir de fato para o lucro presumido ou para o lucro real. Então é importante que, número um, o empresário saiba a diferença entre ficar aqui e começar a cometer esses pequenos delitos, ou ir para o regime tributário que deveria de fato ir, e entender quanto que se paga de imposto aqui e quanto se paga ali, porque muitas vezes, e na Dorset a gente já encontrou essa situação diversas vezes, às vezes a diferença não é relevante, às vezes a diferença não é grande o suficiente para você ali e burlar as leis, né? Porque é complicado, você pode ser pego, né? Então, assim, teve casos na Dorset que a gente calculou o empresário querendo ficar em determinado regime tributário e não ir para o outro regime tributário. A gente mostrou para ele que a diferença era ínfima e que era melhor ele cumprir a regra e pagar um pouquinho a mais, quase nada a mais de imposto, do que ficar na ilegalidade, né? Então esse é um ponto.
Outro ponto é o fato de que o empresário precisa entender na hora que ele faz, na hora que ele toma uma ação de ir contra a regra e contra a legislação, ele está tomando um risco. E na vida tudo é risco, retorno, né? Então, às vezes, não, mas o empresário, eu vou tomar um risco de ser pego e se eu não for pego eu vou ter um retorno enorme, tá? Mas você está esquecendo de considerar a eventualidade de você pego e que retorno você teve naquela situação. Então, às vezes o empresário ele considera que ele vai fazer errado, que ele vai ter esse ganho e que esse ganho vale a pena em relação a fazer errado, só que ele não considerou a hipótese de que ele teria esse ganho e se ele fosse pego ele perderia esse ganho e teria feito errado sem ter ganho nenhum. Então, eu acho que é uma outra reflexão bastante importante e interessante. Que aí, com relação à pergunta do aluno, como lidar com terceiros e com o próprio management, eu acho que com o próprio management, seja diretor, gerente ou o próprio dono, virar e falar assim, olha, o que você está fazendo normalmente não é aceito por investidores, porque o investidor normalmente não quer tomar esse tipo de risco. Então, se eu fosse você, empresário, diretor, gerente, falaria de forma muito transparente com o investidor, falaria que existem essas questões e combinaria com o investidor como zerar isso a partir do investimento. Então, essa é a recomendação que a gente sempre dá na Dorset, transparência, ser objetivo com relação ao ponto e trabalhar através de muito diálogo como equalizar essa questão e zerar esse risco. A gente sabe que qualquer risco fiscal ou trabalhista, ele tem ali o seu período de decadência, né? Então, assim, você leva um tempo para ele caducar, né? Então, eu não sou especialista tributário, trabalhista, mas a gente está sempre conversando com especialistas, advogados, tributaristas ou trabalhistas, e a gente recomenda a mesma coisa. Quando o empresário estiver numa situação como essa, sempre conversar com especialistas e fazer o cálculo, né? Então, de maneira geral, a gente fala para o management, lá para a gestão da empresa, ter consciência do problema, falar abertamente com o terceiro, saber que o terceiro normalmente não vai querer isso se ele resolver entrar na empresa, então bastante cuidado, vale a pena ajustar e ter consciência disso. O outro ponto é pensar que esse terceiro, quando está olhando para a empresa, ele vai querer ter isso equalizado, entender quanto tempo leva para equalizar, quanto custa para equalizar e durante quanto tempo continua se correndo risco, né? A gente, quando a gente está envolvido nesse processo entre investidor, empresa e a Dorset, meu time, o que a gente faz é sempre calcular o cenário correto. Mesmo que ninguém nos peça, mesmo que ninguém queira calcular isso, eu sempre faço questão de calcular como seria absolutamente correto em linha com a legislação. E aí vejo que muitas vezes não tem diferença e mostro isso para todo mundo e falo, olha pessoal, às vezes a gente está correndo um risco à toa, né? E risco-retorno é isso, você tem que entender. Se o que você está correndo de risco, você vai ter retorno em vários cenários e não só no cenário em que você não é pego. Porque isso pode ser uma irresponsabilidade, pode ser bem perigoso. Tá legal, pessoal? Acho que esse é o principal resumo aí, os principais pontos da live de hoje do Instagram. Deixar aí no YouTube para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que possa achar interessante, tá legal? E espero que você se inscreva aí no canal e a gente se veja nos próximos vídeos, tá bom? Então valeu, pessoal!